São Paulo 2, fim do tabu na Neoquímica Arena. A gente vai colocar os melhores momentos. Mas antes de mais nada, meu boa noite. Começarei com o Gustavo Zupac, o aniversariante do dia. Boa noite, parabéns, Zupac. Muito obrigado, Mota. Boa noite, André. Boa noite, Feliz aniversário. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui, completando meus 40 anos de idade. Fazendo o que eu gosto, na emissora que eu gosto, no programa que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, falando do que eu gosto. Então, bom demais e teremos um majestoso com muitos detalhes pra gente aprofundar. Tem bastante coisa interessante no Clássico Quente, que terminou com o vencedor merecedor. Vitorioso foi merecedor. São Paulo jogou melhor, foi mais inteligente e mereceu vencer. Melhores momentos na tela, André Kfouri, 2-1 São Paulo. André, boa noite. Boa noite, Felipe e Gustavo. Feliz aniversário, uma ótima noite a todos. Vamos juntos nesse Sport Center com o assunto principal, que é o majestoso que terminou agora há pouco em Itaquera. E depois de 10 anos, o São Paulo, com méritos, eu concordo com o que o Gustavo disse, finalmente venceu um jogo na casa do Corinthians. E venceu porque, acima de tudo, é um time claramente superior ao Corinthians, de uma maneira muito notável. A bola do Wellington Rato, o mesmo autor do golaço no Morumbi, naquele primeiro tempo, que serviu para o São Paulo desossar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. O Wellington Rato coloca essa bola para o Caleri com uma categoria e uma precisão, assim, mais da metade do gol. O Caleri dominou muito bem, finalizou melhor ainda, mas a bola que ele recebeu do Wellington Rato foi uma tremenda bola. E no final do primeiro tempo, perdendo por 1-0, o Corinthians perde um jogador, né? O Caetano praticamente solicita ao árbitro de vídeo que analise um lance dele, no qual ele colocou a mão no rosto de um adversário. E quando você faz isso no futebol de hoje, as pessoas podem gostar, podem não gostar, podem achar que é excesso de rigor, podem achar que tem que ser assim mesmo. O fato é que é difícil você querer discutir com a forma como o jogo é arbitrado hoje. Então, número 1, existe o VAR. Comentários como, num futebol sem VAR, não existe. O futebol tem VAR. A gente viu domingo no jogo do Vasco, um futebol sem VAR, o que acontece. Exato. O futebol tem VAR e o VAR não é um acessório. O VAR faz parte da regra do futebol hoje. Se você for lá no site da FIFA, abrir o PDF com as regras do futebol, o VAR estará lá. E você pode achar que foi uma expulsão injusta, exagerada, ou você pode concordar com ela. O fato é que o Caetano, zagueiro do Corinthians, pediu para o VAR chamar o árbitro e mostrar o lance a ele no monitor. Com um jogador a menos e perdendo, à espera de um milagre, né? A gente gosta de filmes aqui. À espera de um milagre foi a situação do Corinthians no segundo tempo e no minuto 7, o Luiz Gustavo fez o segundo gol de São Paulo, uma bola aérea, mais uma falha. Assim, eu estou voltando alguns anos no tempo. O Corinthians leva gols em bolas aéreas, em cobranças de escanteio, há anos e anos a fio. Leva muito do Palmeiras. Assim, o Palmeiras é um time que faz muito gol assim, contra todo mundo e faz contra o Corinthians também. E aí foi uma situação absolutamente de espera para o tabu terminar, né? O Kaique entrou. Aliás, o Corinthians terminou o jogo com 7 jogadores oriundos das categorias de base. Você pode dizer, nossa, isso é muito bom. A base do Corinthians está realmente preenchendo o time principal, é ótimo. Mas muitas dessas substituições foram feitas pelo técnico Mano Menezes no sentido, eu creio, de mostrar para o torcedor, mostrar para todo mundo que está prestando atenção, que é isso que ele tem para trabalhar hoje. É isso que ele pode fazer. Se você olhar as substituições feitas pelo São Paulo e pelo Corinthians, você vai ver a diferença técnica entre os elencos. O Kaique, que é o autor do gol do título da Copinha, fez um gol no minuto 45, o juiz deu 5 minutos de acréscimo, o Corinthians não criou depois e perdeu merecidamente. O São Paulo venceu merecidamente, o São Paulino não precisa mais lidar com isso. Há algum tempo também deixou de ouvir que não ganhava no Allianz Parque, hoje venceu finalmente em Itaquera e não há mais tabus a serem derrubados. Olha, pessoal, a gente tem muitos destaques aqui para esse jogo. Corinthians 1, São Paulo 2, já os nossos repórteres trazendo o ambiente, a gente tem muitas imagens. Vamos comentar a arbitragem, que hoje teve papel central, costuma ser assim no futebol brasileiro.
Acertos, erros, Renato Roel estará conosco. De um São Paulo que fez 1-0 com o Caleri, Luiz Gustavo fez o 2-1 de cabeça. Virou um artilheiro no São Paulo. Fez, hein, belíssimo gol. Bonito ele e fez. nos acréscimos, o Arthur Souza fazendo o gol do Corinthians. O Caetano foi expulso aos 43 minutos. Então, ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0. Claro que esse jogo, do ponto de vista do Corinthians, tem o jogo, tem o resultado, tem a queda do tabu, mas tem um contexto gigantesco. Do lado do São Paulo, tem o fim de um tabu, tem um bom início de ano, mas tem uma Supercopa chegando, uma decisão com o Palmeiras. É um resultado que pesa mais para o lado. É um alívio para o São Paulo que acaba um jejum, mas o lado do Corinthians bastante pesado. Mas eu acho que é relevante, porque naturalmente esse debate e com certeza o feedback que a gente vai ter do estádio, Zupac, vai ser muito relacionado ao Corinthians pelo ambiente ser corintiano. Mas eu queria até aproveitar para ver o lado São Paulino de uma queda de um tabu. Se a gente pegar os últimos anos, foram várias vezes que a gente até brincou que parecia um debate em looping, né? Dessa vez é uma grande chance para o São Paulo. Só que nos últimos 3, 4 anos, São Paulo ia à arena, parecia um momento favorável e não acontecia. O Caleri falou isso no intervalo. O que vale essa vitória, além de terminar um tabu? Eu acho que ela reforça a relação de confiança que o torcedor desenvolveu com esse time e o sentimento de confiança que esse time passa para o torcedor. A construção desse time campeão que o São Paulo tem hoje, o São Paulo tem um time campeão, um time vitorioso, essa relação foi construída através de momentos cruciais. Então o São Paulo derruba o Palmeiras na Copa do Brasil, o São Paulo derruba o Corinthians na Copa do Brasil, o São Paulo derruba o Flamengo na Copa do Brasil. O São Paulo mostra para o seu torcedor, depois de anos e anos e anos de frustração, até com times bons, mas que na hora H não se mostraram confiáveis, como o São Paulo, por exemplo, fraquejou diante do Independente Del Valle na final de Copa Sul-Americana e outros duelos, mas esse time mostrou na última temporada e a gente destacou muito isso no título da Copa do Brasil, uma simbiose entre a frequência da arquibancada e o que se sente em campo. Era um time que estava muito afim de ganhar pelo São Paulo e se mostrou confiável. Hoje era mais uma dessas barreiras. Não era um jogo relevante para a competição, não é uma competição relevante, não era um jogo que valia título, mas tinha a questão do tabu. E esse time mostrou para o torcedor que pode confiar nele. E esse é um time casca grossa que o São Paulo tem. Além de um time tecnicamente bem bom, agora com os reforços contratados, com um banco muito bem alinhado com o time titular, tirando o centroavante, tirando o lateral esquerdo, mas no mais, é um banco bem alinhado. Então, o Wellington Rato não tá bem, entra o Nicão. Eu vou tirar o Lucas, vou botar o Ferreirinha. Vou tirar o Pablo Maia, o Alisson, vou botar o Luiz Gustavo. O Luciano não tá bem, tem o Galopo, tem o Rames, tem os zagueiros, né? Jogando agora o Diego, o Arboleda, tem o Alan Franco, o Ferrarese, enfim. São Paulo tem opções. Então é um elenco mais equilibrado que no jogo de hoje mostrou para o torcedor que em jogos grandes esse time é confiável. E o São Paulo vai ter outro jogo grande no domingo contra o Palmeiras. O Palmeiras é ligeiramente favorito, acho que ligeiramente, pelo momento, favorito para o confronto. Mas o São Paulo vai com condições plenas de derrubar o Palmeiras mais uma vez, de fazer um grande jogo. Acho que hoje o São Paulo foi muito inteligente para jogar. O jogo ele pode ser fatiado em alguns momentos. Acho que até o gol do São Paulo eu gostei mais da postura do Corinthians. O Corinthians tentou jogar com muita dificuldade para construir chances, mas o Corinthians tentou jogar, o São Paulo marcando num bloco médio para trás, mas de uma maneira inteligente, esperando um erro do Corinthians para conseguir jogar em profundidade e aproveitar um Corinthians saindo. Vem o primeiro gol do São Paulo, o São Paulo passa a controlar o jogo. Vem a expulsão do Caetano, o São Paulo passa a ser soberano no jogo. E aí, da metade do segundo tempo para frente, o Mano bota os meninos e o Corinthians dá uma reacendida. Então, acho que o São Paulo não fez um jogo tecnicamente brilhante, não mandou no jogo o tempo todo, mas controlou o jogo quando ele precisou ser controlado e teve uma postura tática e uma inteligência para jogar um jogo desse tamanho muito grande. Tá legal de acompanhar os primeiros passos do São Paulo, do Thiago Carpini. Vamos fazer o seguinte, vamos à Neoquímica Arena, já o André Kfouri também comentando essa vitória do São Paulo, o momento do Corinthians, aí a saída do torcedor corintiano, obviamente de cabeça quente, incomodado, mas saída
Aparentemente tranquilo, óbvio que essa é uma faixa do estádio. O torcedor corintiano deixa a Neoquímica Arena depois de mais uma derrota. É a primeira contra o São Paulo na Arena, mas é a terceira consecutiva. A gente tem feito pós-jogos do Corinthians, e aí perde de 1-0 aqui, aí perde de 1-0 ali, agora vem um 2-1. Situação muito complicada dentro e fora de campo, que reverte dentro de campo, e isso já é uma extensão de 2023. Boa noite, Mota, amigos do estúdio, fãs de esporte. Realmente, o clima é bem ruim aqui na Neoquímica Arena. Falando sobre o Yuri Alberto, como você bem disse, antes do início da partida ali no aquecimento, a torcida gritava muito o nome dele, apoiava durante os primeiros minutos da partida também. E aí, no momento da substituição, quando sai o Yuri Alberto, a torcida vaia e muito o centroavante. Ele recebe um abraço ali do Mano Menezes, mas sai muito vaiado pela torcida corintiana, que durante os 90 minutos apoiou o time a todo momento, que a gente é acostumado a ver quando vem acompanhar os jogos aqui na Arena Corinthians. Mas ao final da partida houve um protesto, tá? Então, falaram algumas palavras de baixo calão, em que precisa ser homem para jogar no Coringão. Chegaram a citar Augusto Melo, preste atenção. Eu não consegui ouvir o final, tá, da frase, mas eles chegaram a citar o Augusto Melo. Conversei com alguns colegas que disseram ter ouvido que tem que ter muito respeito com a camisa do Timão, mas é isso, foi um clima muito de protestos, torcedores bem irritados na saída da Neoquímica Arena. E agora eu estou aqui posicionada na zona mista, ainda ninguém passou, a gente está aguardando. A assessoria de imprensa do Corinthians também não informou qual jogador deve parar para falar com a gente, mas estamos aguardando aqui para ver quem deve se pronunciar depois dessa terceira derrota consecutiva. E aí, Mota, eu tô lembrando que depois do jogo contra o São Bernardo, eu entrei ao vivo com você também no Sport Center e cheguei a te falar que a sensação era de que 2023 ainda não tinha acabado. E eu continuo com essa sensação. Foi um ano difícil e é um início de ano muito complicado para o Corinthians. Então, portanto, a sensação é que 2023 ainda não acabou. Eu sigo aqui na zona mista. Chamo vocês aí a qualquer momento, assim que algum jogador aparecer para falar. Vamos também acionar a nossa reportagem. O Eduardo Afonso está na Neoquímica Arena para contar um pouco do clima na arena. É isso aí, é nóis, mano. Vamos com Eduardo Afonso e o clima na arena, os desdobramentos da vitória do São Paulo. Boa noite para você, Edu. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, para o André Kifuri, para o Gustavo Zupac e o Fã de Esportes. Eu estou exatamente aqui na sala onde vai acontecer a entrevista do técnico Thiago Carpini. Eu estive aqui 19 vezes em Majestosos, ou seja, em todos. E pela primeira vez um técnico do São Paulo vai sentar aqui nesta cadeira, vai estar nesta mesa comentando uma vitória do São Paulo no Majestoso aqui na Arena Neoquímica. Agora são uma vitória, 7 empates, mas ainda 11 vitórias do Corinthians. Claro que, falando do lado do São Paulo primeiro, o ambiente não poderia ser melhor, havia já uma confiança pelo que o time vinha apresentando. Obviamente essa confiança aumentou com o gol do Caleri e com a expulsão do Caetano, mesmo que no final tenha até tomado um certo sufoco depois que o Corinthians diminuiu e na base da pressão ali, da empolgação, foi tentar evitar que o tabu caísse. E isso traz uma força muito grande para o Carpini. Ele precisou de apenas 4 jogos como técnico de São Paulo para fazer algo que muitos técnicos consagrados e com muito mais partidas comandando o São Paulo não conseguiram, que era vencer o Corinthians. E certamente no aspecto de astral, o São Paulo ganha uma motivação muito grande para a final da Supercopa, mas ganha também alguns problemas, pelo menos algumas dúvidas. A principal delas, o Lucas. Em determinado momento do começo do primeiro tempo, o Caleri alertou o Carpini que o Lucas estava sentindo. Foi logo no começo, ele deu uma arrancada, passou por 2 e já colocou a mão nas pernas. Mas o Lucas conseguiu administrar até o final do primeiro tempo, foi substituído e agora a gente vai saber se por precaução ou se por alguma preocupação para essa decisão do Mineirão no próximo final de semana. Dos que entraram no segundo tempo, Nicão e Ferreira mal não conseguiram corresponder, mas Galopo e principalmente Luiz Gustavo compensaram. Caleri, 12 partidas contra o Corinthians, 6 gols e 1 assistência. O Wellington Rato, 2 assistências hoje, já tem 3 na temporada, é o principal e no ano passado foi o principal com 10 assistências. São jogadores de destaque nesta vitória do São Paulo. Que agora pensa no Palmeiras, o corintiano não saiu tão frustrado porque viu o time pelo menos brigar. Daquela entrada
do Mano Menezes, do anúncio do Mano Menezes com vaias antes do início da partida, a empurrar o time até nos momentos mais difíceis. E ficou empolgado ali no final com o gol que diminuiu e que deu uma esperança mínima de buscar o empate. Por isso que talvez a frustração de deixar aqui a Arena Neoquímica não seja tão grande como se tivesse terminado 2-0. Ao final do jogo, a gente ouviu protestos, mas assim de uma forma bem amena para um time do tamanho do Corinthians, que não vence há 3 jogos.